Mais do que um ritmo, uma batida forte, o funk é um movimento cultural e uma forma de dar voz a uma parcela da população que sofre diariamente com as desigualdades sociais. Hoje o Alerj Debate vai falar sobre funk com o MC Leonardo, presidente da Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, a APA Funk, e o deputado Marcelo Freixo. Sejam bem-vindos ao Alerj Debate. Deputado, quero começar com o senhor, já que o senhor foi autor de uma lei em 2009 que transformou o funk oficialmente num movimento cultural. O que isso significa na prática, já que houve um engajamento de muitas pessoas envolvidas com o movimento funk? O que mudou de lá para cá? Olha, significa muito, para mim em particular, né? Eu tive o prazer de conhecer o MC Leonardo e foi uma história que eu vou resumir muito rapidamente aqui, muito curiosa. Eu estava no meio da CPI das milícias, que eu presidi, então era uma CPI, obviamente, difícil de ser feita, tensa, o Léo lembra disso. E o Léo, nesse momento, bate lá no gabinete com vários outros MCs, você lembra disso, né? E fala, olha, a gente tem uma avaliação aqui de que o senhor é meio maluco, né? O senhor enfrenta umas coisas que ninguém enfrenta, o senhor está aí nesse negócio da milícia, a gente queria também que você comprasse a briga aí do debate sobre o funk. Aí eu olhei para eles e falei, bom, era só o que me faltava, né? Não faltava mais nada, só isso. Aí eu falei, faz o seguinte, entra aí, eu estou no meio da CPI das milícias, apresentei a minha equipe lá, algumas pessoas, o Guilherme, né, e outros. Eu falei, fica à vontade, o gabinete é de vocês, entra, faz o debate com a equipe, eu não tenho condição de parar a CPI das milícias agora, no final do ano a gente conversa. Quando eu cheguei no final do ano, ele e a minha equipe já tinham ideia do projeto de lei, já tinha audiência pública marcada, né? Fui falar para entrar e ocupar, os caras levaram a sério, né? Já estava tudo organizado. E já estava tudo absolutamente avançado. E foi um grande aprendizado para mim, né? Porque eu entrei e aprendi a olhar para a favela, eu sempre trabalhei muito com a favela, em função de ter o tema de direitos humanos como, né, central aí na minha militância e como educador popular, mas o funk me permitiu ter um outro olhar sobre a favela, aprendi muito com eles e eu não tenho a menor dúvida. Assim, o funk é um debate que o Rio de Janeiro precisa aprofundar, precisa fazer, porque é uma manifestação cultural que vem dos setores mais pobres, que é hoje o ritmo mais ouvido do Rio de Janeiro por diversos setores, principalmente os jovens, mas por diversos setores. Nós tivemos uma experiência muito curiosa, eu levei o MC Leonardo no Ministério Público, né, no Procurador-Geral. E numa conversa com o Procurador-Geral, desde quando, né, o funk estaria sendo debatido pelo Procurador-Geral, o chefe do Ministério Público, para mostrar que a lei permitiu, sim, um avanço. Ter feito uma lei que é simples, diz, o funk é uma manifestação cultural do Rio de Janeiro, isso abre uma possibilidade de você debater o funk sem ser no viés policial. Né? Você tira o funk de uma determinada lógica, isso não resolve tudo, mas joga para outra. Você vai debater o funk na Secretaria de Cultura, você vai debater o funk na Secretaria de Educação, você vai debater o funk à luz dos direitos que esses profissionais do funk têm que não são respeitados porque é um ritmo criminalizado. O funk é um ritmo criminalizado porque ele nasce na favela e a favela é criminalizada. Tem um processo de criminalização da pobreza que repassa as suas manifestações sociais e culturais. É isso que está em jogo no Rio de Janeiro e isso é muito sério. E no Ministério Público, o Procurador-Geral, ele quando recebeu, ele falou, no meio da conversa, falou, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Toda festa de promotor do Ministério Público, quando acaba a festa, é funk. Tem que tocar né? o funk. Né? Mas então, se é assim, né, não dá para ser o funk bom só na hora da festa do promotor, ou na festa do defensor, ou na festa da filha do juiz. Porque né? na classe média e na classe alta não era reprimido nunca, né? Só nas comunidades, na verdade. Pois é, então assim, se a filha do juiz gosta, se o filho do promotor, se o promotor gosta, quem mora no morro também gosta. Como é que a gente faz isso poder acontecer? Respeitando a lei, garantindo os direitos, né? Enfim, fazendo com que uma cultura seja vista como cultura. Nesse sentido, eu acho que a aprovação da lei beneficiou muito. Agora, tem muita estrada pela frente. Renato, você queria comentar esse assunto em relação ao que o deputado falou, de ser tratado sob a ótica da Secretaria de Educação ou de Cultura, sair um pouco desse viés policial que sempre foi tão forte em relação ao funk. Isso aconteceu de fato? Como é que está a visão do Estado em relação ao funk hoje? Temos uma Secretaria de Cultura que trabalhou depois da lei, ativamente. Hoje a gente tem um edital que vai ser fechado no próximo dia 14, né? Que foi aberto único e exclusivamente para quem trabalha com funk, não para fazer baile, mas para ver aonde o funk nasce, fomentar a criação, né? Quem trabalha com vídeo, com dança, quem quer fazer oficina de DJ, de MC,
tem um edital aberto aí. Eu acho, né, um avanço muito grande, porque o funk está incluído hoje na política cultural do Estado. Depois de muita exigência nossa em não querer mais ouvir a polícia militar, a gente quer conversar e não só ouvir. A polícia sempre chamou agentes culturais da favela para dentro de batalhão para a gente ouvir o que eles tinham para falar, mas nunca ouviram a gente. Então a gente está até proposto a conversar com qualquer secretaria, mas a secretaria principal é a Secretaria de Cultura. Nós temos uma secretária que entendeu isso, participou de todos os momentos, em todas as audiências públicas que foi chamada. Ela foi, mandou representantes e tudo mais, mas há um trabalho muito grande pela frente. Nós já saímos do campo cultural há muito tempo, a partir do momento que a gente faz uma audiência pública com 700 pessoas lá dentro aqui dentro da LERJ, né, das quais 80% nunca tinha entrado aqui dentro. Então nós já saímos do campo cultural há muito tempo, nós já estamos dentro do campo social. Discutir o que é resolução, discutir o que é projeto de lei, discutir o que é comissão com favelado é revolucionário. Então estamos utilizando o funk para discutir direitos. Nós temos muitos direitos a serem discutidos internamente, que é a questão dos direitos autorais, e temos a questão do direito cultural, que tem que ser discutido, o direito ao trabalho, o direito à cultura, o direito ao entretenimento, o direito a ocupar os espaços. Tudo isso está ligado ao direito à comunicação, primeiramente, né? Nós, da APA Funk, nós defendemos o funk como cultura, mas antes do funk ser cultura, ele é o nosso veículo de comunicação. Então é o direito à comunicação que a gente está lutando, e vamos levar essa luta nacionalmente, porque o funk está em todos os lugares. Na festa do Peão de Boiadeiro, está no Carnaval da Bahia, está no Forró da Paraíba, está no Hector Beer Fest, está em tudo quanto é canto. O funk é uma coisa nacionalizada hoje, com profissionais espalhados pelo Brasil todo. Aqui no Rio emprega diretamente 10 mil pessoas, direta e indiretamente 10 mil pessoas. Esses números aí, esses números positivos que sempre foram ignorados por antigos secretários de governos passados, eles foram ignorados e muita gente vê o lado ruim do funk, da linguagem do funk, ou pornográfica, ou criminosa, mas as pessoas têm que saber que essa linguagem criminosa ou pornográfica, ela surgiu dentro de um setor proibitivo, né? Quem tratou do funk nos últimos 20 anos foi a Secretaria de Segurança Pública. Todas as políticas voltadas para o movimento foi para inviabilizar o baile, inviabilizar a criação do funk. Então o que a gente está fazendo agora é mudar a ótica para elevar o debate, para incluir, para dividir responsabilidades, para dizer os deveres das pessoas, porque se elas não conhecerem seus deveres, elas não vão saber lutar pelos seus direitos. E o Leonardo está falando, né, deputado, essa questão de diversas formas de se inviabilizar os bailes, por exemplo. Existia uma lei até aprovada aqui no estado do Rio que criava uma série de exigências que efetivamente impossibilitavam a realização dos bailes. Essa lei foi revogada por uma lei que, inclusive, o senhor é um dos autores. Então, agora, como é que ficou isso? Já que a gente sabe que muitas comunidades ainda não conseguem realizar os bailes, né? Por que isso acontece? Se a lei autoriza, né, a realização desses bailes, por que ainda não é cumprida em muitos lugares? É verdade, existiu uma lei aqui de um deputado que nem é mais deputado, quer dizer, a lei foi revogada e o deputado também, né? O deputado foi cassado, ainda bem, justo, né? E a lei foi revogada, ele não foi cassado por isso, foi cassado por outras coisas bem mais graves que fazer lei ruim. Mas ele foi autor de uma lei que inviabilizava o baile funk, né? Criava um grau de exigência sobre os bailes funks que era para não ter baile funk, por lei, né? Então não tem sentido, é tentar calar as favelas, é tentar calar um ritmo, o que já foi feito no samba. Há algumas décadas, isso tentou ser feito no samba. O samba era criminalizado, o samba era marginalizado. Hoje o samba é uma referência cultural das mais importantes do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, né? A mesma coisa aconteceu com o samba, né? E com outros ritmos, isso já foi feito com rock and roll em outros lugares, em outros territórios, né? Então criminalizar um ritmo é um absurdo, é burro, né? É insensato. Na verdade, o debate que a gente está fazendo aqui, a fala do Léo, o Léo é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é uma pessoa de uma cultura impressionante, não é um debate sobre quem gosta e quem não gosta do funk. Isso tem que ficar claro, né? Eu não estou debatendo quem gosta, né? Então, por lei, eu vou ser obrigado a gostar do funk? Não, nem do funk, nem do samba, nem do rock. Eu não estou debatendo quem gosta ou quem não gosta, né? Você vai ouvir, você vai procurar aquilo que você gosta. Agora, o que você não pode é ter a proibição porque você criminaliza um determinado setor da sociedade. Ah, é pornográfico. Primeiro, tem funk pornográfico? Tem. Só funk?
Não. Alguém vai proibir o axé porque tem algumas músicas que são pornográficas? Não. Né? Agora, quando que o funk começa a ser... Quando que o funk, dentro do funk, começa a ter, né, determinadas apologias, ou começa a ter... Quando que isso acontece? Tem um processo histórico. Quando o funk acontecia nos bailes, acontecia normalmente, esse debate sequer existia. Quando ele é proibido, e ele não foi proibido por isso, quando ele é proibido, o funk passa a ser uma manifestação cultural de espaços onde o Estado não determina o que pode e o que não pode. O funk passa a produzir o que hoje dizem que incomoda quando ele é proibido. Então o proibidão surge da proibição que o Estado faz. Isso é um equívoco. Nós temos que resgatar o funk. Nós temos que trazer o funk para o debate cultural, porque o funk é fundamental hoje para entrar dentro das escolas. Porque a juventude hoje, que boa parte não gosta dessa escola, gosta do funk. O funk pode ajudar no processo pedagógico da escola. O funk pode ser um instrumento utilizado pelos professores para atrair mais os interesses dos alunos. Nós queremos com isso incentivar o funk pornográfico, incentivar um funk de apologia? Não, nem o funk, nem o axé, nem nenhum. O problema não está no ritmo. Agora, nós temos que aceitar que o funk é uma manifestação legítima, cultural, e que é um dos sons mais ouvidos e mais fortes do Rio de Janeiro. E o funk, na verdade, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, começou como uma forma de expressar sentimentos, né, dessa classe mais desfavorecida, era uma voz dessa classe. E hoje a gente vê, como o deputado falou, o proibidão e essa parte considerada pornográfica, mas esquece também que existe todo o funk que, na verdade, é um manifesto dessas classes, né? Lógico, o blues, o soul já era música do demônio, né? A juventude era taxada de gostar de música do demônio por gostar do soul. Então, nós já vivemos uma perseguição antes dela chegar aqui. O que vale lembrar é que o eletrônico ele chega no funk em Nova York, pelo África Bambata. E esse som ele chega em Miami. E em Miami tinha uma cidade turística, né, ensolarada, né, litorânea, né, com excluídos lá, negros, imigrantes, porto-riquenhos e caribenhos. Quando esse som chega no Rio, ele encontra a mesma cidade, só que com outro nome, né? O Rio parece muito com Miami. E os moradores de favela ou são filhos dos negros africanos, filhos de netos e bisnetos dos africanos, ou são filhos de uma imigração não internacional, né? Mas uma das maiores, se não for a maior imigração da história do mundo, que são os 28 milhões de brasileiros, né? De nordestinos que vieram para o Sudeste entre 1960 e 1980. Então, essa galera, ela recebe esse Miami Bass, mas ela já está com tempero nordestino, né? Então, o moleque hoje, depois de tantos anos, ele canta a melodia de samba, ao som do tambor, dançando frevo, e diz que é funk. O funk, a favela virou um caldeirão cultural. Juntou o maracatu, juntou tudo que estava ali em volta e nacionalizou. Então, o nosso discurso, quando fala que o funk é nacional, é porque se fosse assim não existia rock nacional. Se fosse assim, até a marchinha, que muitos falam que é o berço da música popular brasileira, é portuguesa, né? Ela não é 100% brasileira se a gente for colocar ao pé da risca aí. Então, o funk ele passou por todo esse processo de mistura, mas a maior bagagem cultural dele vem das raízes nordestinas e das senzalas brasileiras, não está lá fora. Lá fora nos deu, o que veio lá de fora foi a ideia de fazer música eletrônica. O tamborzão, ele é nacional, nossas melodias são de música. O moleque hoje em dia que está vivendo de funk nem sabe quem foi Marvin Gaye ou quem foi James Brown. E canta funk. Então o funk tinha que ser nacionalizado. Agora, a questão de nacionalizar por lei a questão do baile, dando garantia do funcionamento, não está ali só uma questão do direito do rapaz trabalhar com funk. A gente está cortando a corrupção, porque a partir do momento que você proíbe uma coisa para deixar na mão da polícia o que pode e o que não pode, a gente vai abrir um caminho para a corrupção. Então, não era esse o interesse quando eu entrei aqui dentro da LERJ procurando o Marcelo, que o que a gente queria, eu nem sabia da lei do Álvaro. Quem me apresenta a lei do Álvaro foi o Marcelo. O Marcelo falou, tem uma lei novinha aqui, que está valendo. E a gente lutou para derrubar. Só que quando eu cheguei aqui, o que eu queria era incluir o funk dentro da política cultural do Brasil, não só do Estado. A gente está querendo que outros estados entendam isso e fomente o funk nos seus estados também, porque tem muita gente trabalhando. Agora, aqui no Rio de Janeiro, essa lei do Álvaro Lins, quando ela foi colocada, tinha 300 bailes na cidade. A gente sabe que esse número diminuiu um pouco depois de tanta perseguição, muitos profissionais desistem
né? Mas existia 300 bailes. Se você começa a colocar na mão da polícia, distribuir para a polícia um poder de dizer se sim ou não, lógico que uma parcela significativa da população vai trabalhar dentro da ilegalidade, fomentando a corrupção, né? E depois qualquer coisa que aconteça de ruim dentro desse baile, o funk mais uma vez vai levar a culpa. Porque quem paga não quer cumprir nenhum tipo de norma, né? Porque está pagando, né? Está dentro de um negócio ilegal. Então a gente traz o funk para dentro da legalidade para poder distribuir as responsabilidades, respeitando o horário, sabe? Respeitando o volume. A gente não quer, hora nenhuma foi visto pela gente a questão de não queremos cumprir leis. Não, nós queremos que a lei seja feita para nos entender e que a gente possa cumpri-las, sabe? Dentro de uma discussão ampla, não conversando com o PM da esquina, e sim com o secretário de segurança, com o procurador-geral, com o governo do estado, sabe? Com uma esfera bem maior, para que a ordem, né, venha de cima para baixo. Não adianta você ficar ali na questão do choque de ordem ali no meio da calçada, que não vai adiantar nada. A gente tem que elevar o debate, trazer para dentro. Hoje a gente está discutindo edital com favelado, pô. Olha o ponto que a gente chegou. Gente que nem sabe o que é um edital, sabe? Está chegando lá na frente, está chegando lá na secretaria, sentando lá na Secretaria de Cultura e falando, olha, eu tenho 30 e poucos anos, não sei ler, entendeu? Tenho um grupo de dança, quero passar esse grupo para frente. A secretaria está se virando para aquela história ali virar realidade. Então, houve um avanço muito grande depois da lei. Como eu falei, a gente não quer só abrir os bailes são necessários, porque é o futuro, são novos artistas que vão surgir, são novas equipes que vão surgir, a gente tem que preservar. Só que quando a gente eleva o debate sobre o funk, a gente cai na parte social, na parte da educação, tem muita área para atuar. Tem muitas coisas envolvidas, né? Bom, gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre os profissionais envolvidos nisso tudo, os direitos autorais que a gente sabe que não estão sendo respeitados, mas no próximo bloco. A gente volta já já, é só um minutinho.